muito obrigado. Que honra ter você aqui no Jornada da Vida. Muitas pessoas desejam viver numa família plena de harmonia. Mas apesar de todos desejarem viver numa família harmoniosa, nem todas as pessoas vivem hoje numa vida cheia de alegria, de harmonia, de paz. E o Jornada da Vida de hoje traz uma pessoa que o desejo dela era viver numa família harmoniosa. Ela nasceu numa família harmoniosa, cresceu numa família harmoniosa, e o desejo dela era fazer com que a família dela fosse, sabe, aquela família de alegria, de harmonia plena. E a Seitianoye, então, colaborou muito para que ela vivesse uma vida plena de harmonia, e ela vai contar para a gente de que maneira ela vive hoje uma vida plena de harmonia. O que a Seitianoye ensinou ela para ter essa família cheia de harmonia? Pretora Maria do Socorro Borges da Silva, tudo bem? Tudo bem. Como vai, senhora? Muito obrigada por estar junto com o senhor nesse programa, que eu admiro muito, que eu assisto todos os sábados. Oh, aí sim, hein? Tudo bem? Tudo jóia. Pretor Raimundo, tá bom? Tá tudo bem, tá ótimo, maravilhoso. Então, a senhora já nasceu numa família harmoniosa, sonhou ter uma família harmoniosa, e a Seitianoye ajudou em que a sua vida fosse uma vida vivida numa família harmoniosa, não é isso? Isso mesmo, foi isso assim mesmo, foi assim mesmo. Foi. E o que a senhora aprendeu na Seitianoye que te ajudou tanto a viver uma vida cheia de alegria e harmonia? Nos livros, que na época que eu conheci a Seitianoye, aqui em Porto Velho não tinha orientação, não tinha muitos preletores, né? Então eu aproveitava para ler os livros, ler as revistas e seguindo as orientações. E no dia que eu casei, na hora daquela te prometa acompanhar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aquela coisa toda, ali mesmo eu prometi para mim mesma, disse, eu nunca dormirei com raiva do meu marido. E no primeiro ano foi difícil, viu? Porque eu era... Foi. Depois virou hábito, tá? Virou hábito, e nós estamos com 45 anos de casado, e nunca dormimos com raiva um do outro, né? Então, isso foi uma coisa assim que eu aprendi justamente lendo os livros da Seitianoye, seguindo orientações que a gente via nos livros do professor, do mestre, da professora Teruco, né? E aí é assim que eu aprendi, né? E aí comecei a praticar dessa maneira. E hoje nós somos muito felizes, graças a Deus. Então não pode dormir com raiva, Socorro? Não. Porque não dá um sono tranquilo, não é verdade? É. Não tem tranquilidade no outro dia. Quando acorda, já está cansado daquilo, né? Então, assim que eu queria que fosse a minha vida. Né? Mas fala para mim, por favor, como não dormir com raiva se por acaso houve uma confusão durante o dia aí por uma razão ou outra? É simplesmente o seguinte: se reconciliar, se desculpar, entrar em harmonia um com o outro, e aí as coisas ficam maravilhosas, né? Ver naquele momento que se pedir desculpa, pedir perdão, né? E ter uma conversa franca. E aí a gente consegue viver assim, né? Depois vira hábito. Quando vira hábito, aí fica gostoso, normal, né? E eu aprendi na Seitianoye outra coisa que eu também tinha vontade, que meu marido frequentasse a Seitianoye. E aconteceu bem interessante o seguinte: quando eu conheci, nós mudamos muito de cidade, porque ele era funcionário público e o pessoal transferia ele e a gente ia de uma cidade para outra. Então, nós casamos em Ariquemes e voltamos para Ji-Paraná, onde eu tinha morado. E um dia, andando na cidade, eu encontrei uma placa, reunião da Seitianoye, domingo à noite. E aí eu convidei para ele ir comigo na reunião. E ele foi. Aí nós fomos na primeira reunião, fomos na segunda reunião, e quando eu chamei para ele ir na terceira reunião, ele falou, eu não gostei da Seitianoye, eu não vou para a reunião. Aí eu disse, tudo bem, você não gostou, mas eu gostei, então você fica e eu vou. E eu continuei frequentando a Seitianoye. E um dia eu fui num seminário em Biúna, primeiro seminário da minha vida, que foi maravilhoso, tenho lembranças maravilhosas nele, e lá
uma preleitora contou um relato que ela visualizou o marido vindo para Seixinoye. Eu falei, eu também vou fazer a mesma coisa. E aí, quando eu passei 7 anos enxergando ele para Seixinoye todos os dias, e eu via meu marido todos os dias indo para Seixinoye, tudo que ele ia fazer, sair de casa, eu imaginava ele estar indo para Seixinoye, só mentalizava. Ele está indo para Seixinoye. Quando foi em 1990, teve um Seminário da Luz que eu convidei para ele vir no seminário, ele assistiu o Seminário da Luz, e no outro dia à noite ele estava se arrumando, ele disse, para onde você vai? Ele disse, eu vou para Seixinoye. Naquele dia, Nossa. ele chegou e já foi ser presidente da associação local. E aí se envolveu com a Seixinoye, e hoje ele vive a Seixinoye, acho que pratica até mais do que eu, sabe? Já ocupou vários cargos na Seixinoye, presidente da Associação Fraternidade, depois presidente da Federação, depois foi presidente de preletores, depois supervisor, e eu acho que ele é supervisor agora pela 3ª vez. E então, assim, a gente vive, a nossa vida hoje é trabalhar para a Seixinoye, é divulgar esse ensinamento que é maravilhoso, né? Não dá para... Hoje não dá para viver mais sem o ensinamento e a prática dele, né, Socorro? Não dá, de maneira nenhuma. Né? Mas eu gostei da orientação da senhora, viu? Nunca dormir com raiva do cônjuge. Isso é maravilhoso. Né? Não, é verdade. Você imagina se todos os casais forem para a cama em perfeita harmonia e alegria. Que bênção que vai ser essa família. No lado financeiro, essas coisas, a Seixinoye também ajudou a senhora? Ajudou bastante. Então é o seguinte, nós tivemos uma situação financeira estabilizada, né? Mas mesmo meu marido ocupando cargos importantes aqui em Rondônia, a gente nunca tinha a situação financeira tranquila, né? E quando eu aposentei, que eu sou funcionária, fui aposentada pelo INSS, o salário diminuiu, então as coisas apertaram mais ainda. E nesse período que a gente estava com essa situação assim, um dia nós chegamos na Seixinoye, ele ia fazer uma palestra, e quando eu cheguei na Seixinoye para fazer essa palestra, ele ia fazer, no caso, me disseram assim, levaram o carro de alguém da Seixinoye. E eu fui olhar de quem era o carro que tinha levado, era o meu, era o nosso. Aí ele ia subir no palco fazer a palestra, eu cheguei para ele e falei assim, baixinho, levaram o nosso carro, o que eu faço? Ele disse, convida, chama fulano de tal, que era um amigo nosso, Cleuber, vai na delegacia e faz a ocorrência, pronto. E ele foi fazer a palestra, né? E a palestra, sabe qual era o assunto? Imagem verdadeira e fenômeno. Eu saí, fiz a ocorrência, voltei. Quando eu cheguei, é que eu fui contar para as pessoas que tinham levado nosso carro. Né? Ele já tinha feito a palestra, eu contei para as pessoas, pedi, olha, rezem para a pessoa que levou, porque ele deve estar mais preocupado do que eu. Porque ele levou, mas esse carro vai voltar. E aí a gente chegava na Seixinoye para fazer as atividades, e o pessoal perguntava para mim assim, como é que levaram o seu carro, que vocês trabalham tanto para a Seixinoye, e levaram justamente o seu carro? Eu digo só por um motivo, porque se levasse o seu, talvez você deixasse de praticar Seixinoye. E eu não vou deixar de praticar Seixinoye. Só por isso. Mas não se preocupe não que ele vai voltar. Mas todo mundo dizia, vai para a Bolívia, tal. 20 dias depois, quando eles estavam levando o carro realmente para a Bolívia, a Polícia Rodoviária Federal fez uma blitz e justamente pegou o nosso carro. E no outro dia ele ligou para mim, o pessoal da polícia ligou. Levaram o seu carro, roubaram o seu carro? Eu digo, sim. Aí comecei a rir. Ele disse, e vai você rouba um carro e você faz a sorrir? Eu digo, se eu chorar, ele vai voltar? Eu disse assim, não, é porque o carro voltou. Ontem à noite, nós pegamos na blitz. 20 dias depois, o carro voltou. Ele estava indo realmente para a Bolívia, mas não foi. Antes de sair de Porto Velho, ele foi recuperado, né? E aí, mas nesse período, foi um período que, assim, que eu aproveitei muito para praticar mais ainda a Seixinoye. Então, nesse período, uma amiga minha tinha feito um relato de experiência, pediu uma orientação para o eleitor Heitor, e ele falou o seguinte, leia
o livro A Verdade, a Humanidade Isenta de Pecado, que é esse aqui, né? E leia a Prosperidade em Suas Mãos. E eu li esses 2 livros, eu chamei meu marido e digo, nós vamos ler esse livro. E nós lemos 10 vezes a Humanidade Isenta de Pecado e estudamos o livro com a Prosperidade em Suas Mãos. E eu estava lendo a coleção A Verdade da Vida. E nesse coleção A Verdade da Vida, eu li justamente nessa página aqui, na página 179, diz o seguinte, eu já tinha lido várias vezes esse livro, mas isso eu nunca tinha escutado, percebido, só percebi nesse período. E eu li o seguinte nesse livro. Caso sobrevenha adversidades inesperadas, pratique a meditação Shinsokan, repetindo os versos do canto evocativo de Deus e sinta-se um com Deus, em seguida repita. O estado em que me vejo agora é a etapa que Deus proporcionou como pré-requisito para a vinda da coisa almejada. Em breve, deixarei esse estado para entrar naquele que realmente eu desejo. Como Deus o fará com sua onipotência, não há necessidade de eu duvidar nem de me preocupar. Então, eu fazia Shinsokan dessa maneira. E, além do Shinsokan, eu andava na rua caminhando, que eu não gostava muito de caminhar, mas aí eu tinha que caminhar, e comecei a gostar de caminhar, e eu andava na rua mentalizando isso. Como Deus irá proporcionar com sua infinita sabedoria, não há necessidade de eu duvidar nem de me preocupar. Então, eu sabia que Deus ia resolver tudo para mim. E, realmente, Ele resolveu, né? Resolveu, e isso foi muito bom para mim na minha vida. A outra coisa que eu também aprendi nesse período, está também escrito nesse livro Prosperidade em Suas Mãos, eu vou ler um pouco também o que ele está dizendo. O ser humano, para ter sucesso, precisa sentir orgulho e honra de suas raízes. Nesse caso, os pais constituem a raiz que proporciona a existência do ser humano como filho de Deus. Se não sentir a honra das suas raízes, a moral e a personalidade dessa pessoa vão despencar e isso será prejudicial à sua vida e também à sua carreira profissional. Eu amava meu pai, assim, achava que amava meu pai, mas eu não tinha orgulho de meu pai. Tá? E a partir dali que eu vi isso, que precisava ter orgulho do pai para ter sucesso na vida, eu escrevi 10.000 vezes, obrigado papai, obrigado mamãe, em vários cadernos durante vários anos. E aí, quando eu consegui falar para meu pai que eu tinha orgulho dele, quando ele ainda estava vivo, graças a Deus eu tive essa oportunidade, graças a Seiichi Noye, porque senão eu não tinha tido a oportunidade de dizer isso para ele. Eu falei para ele enquanto ele estava vivo, papai, eu tenho orgulho de ser sua filha. Tá? E falei isso aí, depois eu falei várias vezes para ele. E aí, a nossa vida melhorou 100%, sabe, Preto Enio? Mas melhorou muito mesmo, tá? E foi muito bom. Que bênção, Socorro. Nossa Senhora, parabéns mesmo, viu? Que show ouvir todas essas histórias suas aí, aplicando o ensinamento da Seiichi Noye, mas essa do carro aí, por que levaram o seu carro, né? Eu nunca tinha ouvido não, viu? Porque se levasse o meu, eu ia ficar revoltado, né? Então... Mas, Doutora Socorro, com relação também à educação dos filhos, a Cíntia também é muito precisa nesse tema também, né? Ela também te ajudou a educação dos filhos? Ajudou. Muito, muito mesmo. Eu li uma vez que era bom fazer diário de elogio para o filho, e para aquela criança, quando o filho crescesse, receber aquele diário. Então, eu fiz o seguinte, peguei um caderno grande, daqueles de ato, né? E eu fiz fazer diário de elogio para minha filha, né? Então, eu escrevi, a minha filha tem a história dela contada toda, porque eu escrevi um diário de elogio e contando a vida dela, o que aconteceu nos dias da vida dela, e escrevi o livro, esse caderno todinho para ela. Depois, quando ela ficou mais adulta, eu dei para ela de presente, né? Contando toda a história dela, e aquele, assim, em vez de estar vendo o defeito, ver a qualidade. Aconteceu com a minha filha o seguinte, Preto Enio, ela não gosta das matérias
da exata. Matemática, física, química, ela não gosta. Nunca gostou. Mas tinha que estudar. E aí ela passou o ano inteiro, meu marido levava ela na escola todos os dias e dizia assim, você é a melhor aluna desse colégio. Rapaz, eu já disse que eu não gosto de estudar. Mas o que ela não gostava era de estudar essas 3 matérias. No final do ano, ela foi reprovada, porque não passou nessas 3 matérias. Aí ela chegou em casa chorando e disse, mamãe, eu perdi o ano. Eu dei um abraço bem grande nela e falei, minha filha, você não perdeu nada. Você aprendeu a maneira certa de estudar. A partir de agora, você vai ser a melhor aluna da escola. Pode ter certeza que papai e mamãe confiam muito em você. Essas palavras eu não falei, não da minha boca. Vieram de dentro de mim, assim como se Deus estivesse me dizendo, fala isso. A partir do ano seguinte, ela começou a ser realmente a melhor aluna. Ela se estudou, fez faculdade, ela fez mestrado em 1 ano, Preto Mínio, com uma filha pequena, tá? Ela fez doutorado, é professora, os alunos adoram ela, porque ela foi para a aula de Direito, né? Hoje ela é professora da Universidade Federal de Rondônia, muito feliz, e uma professora que os alunos gostam muito. E ela gosta muito de estudar. Ela estuda muito, né? Só na área que ela estuda o que ela gosta de estudar, né? Graças a Deus. Tá? Doutora Socorro, não teve uma situação que a senhora veio até na academia de treinamento espiritual da Sintonei aqui no município de Biúna, participar de um seminário, queria conversar com um preletor para pedir uma orientação sobre educação, não teve algo mais ou menos assim? A senhora não teve condição de pedir uma orientação, mas a preletora falou para a senhora, na palestra ela falou sobre isso também? Olha, presidente, nas palestras eu não pedi orientação pessoal, porque nas palestras eu presto muito atenção ao que os preletores falam. Tá. Eu observo muito os preletores. Por exemplo, uma preletora que nunca me deu uma orientação, mas assim, nunca me orientou pessoalmente, mas eu vejo pelas atitudes dela. Por exemplo, a preletora Marie Murakami, para mim ela é um exemplo de vida. Eu olhava como ela vivia com a família, como ela falava dos filhos, como ela, né? Porque eu fui presidente da Federação Pomba Branca, então eu tive contato muito com ela. Então, observando o que ela fazia com os filhos dela, a gente vê, né? E aí eu dizia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou procurar ser assim também, né? Nas palestras, quando eu orientava, é bom que você elogie seu filho, veja a parte positiva, né? Veja a coisa boa que o filho faz. Então, eu não pedi orientação pessoal, mas eu aprendi na orientação que era transmitida através das palestras. Tá? Eu tinha entendido uma vez que a senhora contou de que uma vez a senhora veio para um seminário aqui na Academia da Sintonei de Biúna, querendo até falar com o preletor, mas na última palestra, se não me engano, a preletora Ilona Fernandes mudou o assunto e falou... Porque eu queria uma orientação, porque a minha filha é do coração, né? Então, eu queria saber como fazer para adotar a criança. E eu não sabia como fazer. Mas eu estava no seminário, eu não queria perder a palestra, nem queria pedir, para não sair da palestra. E a preletora Ilona, na última palestra que ela foi fazer, que ela era orientadora, ela disse o seguinte, eu não sei por que eu vou falar no assunto que eu não tinha programado para falar. E ela, então, me deu orientação como a fazer para adotar uma criança. E ela disse tudo o que eu queria saber. Depois de 18 anos, ela esteve aqui em Porto Velho, fazendo um seminário. E, nessa época, almoçamos junto com ela, que nós que tínhamos convidado, então, eu estava junto com ela no almoço. E eu falei para ela assim, você me deu uma orientação há 18 anos atrás. Aí eu falei para ela da orientação que ela tinha dado, sem ela perceber porque que tinha dado aquela orientação. Né? Então, é assim. E a senhora lembra de algumas coisas que ela falou sobre esse tema? Como atitude para... A preletora Ilona orientou da seguinte maneira, que quando nós vamos adotar uma criança, a gente comunicar aos nossos antepassados que aquele filho, aquela criança, faz fazer membro parte da nossa família, né? Então, que eles recebam ela como membro da nossa família. E fazer oração de perdão
para a mãe biológica, da mãe biológica para ela, né? E ler a Sutra, a palavra do anjo, na cabeceira dela, sempre. E também orientou que nós devíamos fazer o diário de elogio, né? E aí foi por isso que eu comecei logo a fazer aquele diário de elogio que eu falei, que depois eu dei de presente para ela, né? Na vida dela toda. Tá? Ok, essa orientação que ela deu. Só para esclarecer, professora Socorro, esse diário do elogio que a senhora fez, a senhora notava as coisas boas que a sua filha tinha ou tem, né? E a senhora ia escrevendo, por exemplo, você é feliz, você é educada, algo assim? Isso. Você é estudiosa, você é responsável, né? Você ama seu pai, você ama sua mãe. E aí eu escrevia todos os dias e dizia assim, hoje você fez tal coisa, né? Eu dizia sempre assim, alguma coisa que ela tinha feito de bom naquele dia. Eu ficava procurando algo para colocar no diário que ela tinha feito de bom, né? Se ela aprontou, não colocava não, né? Não, coisa ruim não, só coisa boa. Mas se a gente procurar, encontra coisa boa todos os dias, né, presidente? Tem bem mais coisas boas do que ruim, né? Sempre tem mais coisas boas. Mas tem mais coisa boa, só que a gente fica focando em coisa ruim. Mas se a gente focar na coisa boa, a gente vai ver sempre tem coisa boa, né? Tá. E realmente ela, assim, foi o maior presente que nós recebemos de Deus, tá? Tá certo. É uma filha maravilhosa, maravilhosa mesmo. Professor Socorro, já conheço a senhora já faz uns 200 anos, mais ou menos, com o seu querido esposo, professor Raimundo também. Já viajei bastante com eles aí pelo estado de Rondônia, aí, né? Em atividades da Seitonoye. Mas a senhora disse que nasceu numa família harmoniosa, cresceu numa família harmoniosa, e o seu sonho era ter uma família super harmoniosa. Isso. E a pergunta imbecil da minha parte, hoje é só harmonia e alegria em casa? Só harmonia mesmo, sabe? Graças a Deus. E a nossa harmonia, além de ser nós aqui, nossa família, ela se estende também para os nossos irmãos, tá? A família minha é a dele. A gente observa como que nossa família inteira está numa situação bem melhor do que antes de nós conhecermos a Seitonoye, tá? Assim, nós vivemos assim muito bem, nossa família inteira, tá? Uma coisa maravilhosa, Vitorine. Eu tenho assim uma gratidão imensa, porque para mim a coisa mais importante do mundo é a família, tá? Parabéns, maravilhoso. E a terrinha que é fria pra caramba, chamada Piauí? Pois é, lá que eu nasci. Lá tem Seitonoye? Tem. Tem, né? E você sabe o que aconteceu, assim, de tanto visualizar as coisas? A minha irmã é presidente da Federação Pomba Branca no Piauí. Ah, é? Nossa! É assim. Que maravilha, né? Graças Piauí também. Tem um pessoal lá que se dedica muito, meu Deus do céu. É sua irmã que é presidente da Federação, da Associação Pomba Branca? Pomba Branca. Que bom, que bom, que bom. E a Seitonoye de Rondônia, como está? Está bem. Claro que sempre tem meios para tem condição de crescer mais, né, Espírito? Sim, precisa, né? E precisa crescer. Né? Precisa fazer crescer. A gente precisa de querer aumentar, né? Melhorar, né? Porque tem muita gente que precisa conhecer essa verdade, né? Sim. Não só Rondônia, mas também Rio Branco também, que vocês Rio Branco também. Dão uma assistência lá, né? Também, vamos também, Rio Branco. Que bom. Para a gente encerrar, Pretora Socorro, dá para viver hoje sem o ensinamento da Seitonoye? Olha, nem pensar, tá? Nem pensar nisso, porque o ensinamento da Seitonoye, desde que eu conheci, é a coisa foi mais importante que aconteceu na minha vida, porque para eu ter essa família, precisou conhecer a Seitonoye, né? Os livros da Seitonoye nos ensinam, né? Nós temos essa oportunidade. Esse ano eu tive uma grande sorte, que eu fui no seminário de educadores, aí tinha seminário juvenil, levei a neta mais nova. Assistimos o seminário lá juntas. Depois, teve o seminário de carnaval, eu convidei a minha filha e a minha outra neta para participar do seminário de carnaval. Então,
assim, é gostoso, porque mesmo elas não são tão ativas na Seishinoye, né? Mas, pelo menos assistindo o seminário, já é algo que vai incutindo na mente delas para elas serem cada vez mais felizes, não é verdade? E assim a gente vai fazendo, tá? Eu acho, assim, na minha opinião, um seminário na vida de uma pessoa, o seminário da Seishinoye na vida de uma pessoa, muda para sempre. É impressionante a força que tem um seminário na vida de uma pessoa, né? Então, que bom que a senhora faz isso sempre, né? Traz os familiares, amigos aí de Rondônia para participar aqui da Seishinoye. Diretora, Socorro, muito obrigado, viu? Eu sempre que falei Socorro, né? Maria do Socorro Borges da Silva. Eu gosto de chamar Socorro, eu gosto. Lá no Piauí, Socorro, Mas foi sempre Socorro para mim, né? Então vai continuar como Socorro mesmo, né? Muito obrigado, parabéns, seu amor, sua dedicação, sua alegria, viu? Meu Deus do céu, é uma bênção reencontrar a senhora aqui no Jornada da Vida, que continue sempre com essa alegria, essa disposição, levando o ensinamento da Seishinoye ao maior número possível de pessoas, né? Muito obrigado. Só para a gente encerrar, então, Socorro, para uma mãe que está em desarmonia com a filha agora, qual que é a sua orientação? Primeira coisa é amar. O amor de mãe cura tudo, Prêmio. Eu aprendi muito na minha vida também com o amor da minha mãe. A minha mãe tinha 12 filhos, mas ela amava cada um de uma maneira diferente. Ela sabia como levar a felicidade, a harmonia, o amor para cada um era diferente. A maneira que ela tratava cada um era diferente, né? Então, a minha mãe também é uma pessoa que eu admiro muito, já está no mundo espiritual, né? Mas eu admiro muito a maneira como ela nos educou, tá? A maneira como ela nos transmitiu essa verdade. Então, a mãe, a primeira coisa é amar. Quando a mãe manifesta amor, Deus se manifesta e as coisas se resolvem. Isso eu tenho certeza absoluta. Maravilha. Muito obrigado, Diretora Socorro. Obrigado mesmo. Deus te abençoe sempre, a senhora, toda a sua família, e que juntos possamos aí levar o ensinamento da Seishinoye cada vez mais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Um abração do professor Raimundo aí. Muito obrigado a você que acompanha sempre a Jornada da Vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por fazer um clique aí no gostei. Obrigado por se inscrever no canal do YouTube da Seishinoye do Brasil. E obrigado por compartilhar sempre essas palestras para que mais e mais pessoas, então, também conheçam o ensinamento da Seishinoye. Deus abençoe. Muito, muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seishinoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seishinoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seishinoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!